Vamos falar de Vasco. Tem o Vasco nega que esteja negociando a rescisão amigavelmente com o Astafelizão dele. Tem também uma saída muito importante no basquete. Tem também, nas últimas 24 horas, diminuiu o número de sócios estatuários. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e sábado a bola rola e como rola lá no Maracanã, às 6h30 da tarde, estaremos lá. Vasco Fluminense é a décima rodada do Campeonato Brasileiro, na verdade, 11ª. Bom, e lembra que eu disse ontem, no Boa Noite, que o Vasco negociava a rescisão amigável com o Astafelizão dele? Depois o clube negou que esteja fazendo isso, né? Que esteja em tentativas de rescisão amigável, que apareceu sondagens de clubes da Liga Norte-Americana, mas do Vasco não há nada de uma tentativa de rescisão amigável, como foi com o Souza e com o Capasso. Da parte do Vasco, por enquanto, pelo menos, não há nada em relação a isso com o Jander. Pode ser que no futuro isso aconteça, mas no momento não há. Há sondagens, mas também não há uma proposta concreta, até porque o calendário está fechado ainda, mas o Vasco deve receber alguma oferta em relação ao chileno assim que abrir inscrições, né, para transferências internacionais, quando abrir a janela. Bom, e no basquete, que o Vasco, pelo segundo ano seguido, foi eliminado das quartas de final. O Pedro Ortega, que foi um grande responsável pelo resgate do basquete, essa volta na atividade do basquete do Vasco, está saindo pelo menos do basquete. O Vasco até fez uma nota de agradecimento ao Pedro Ortega, e teve realmente um papel fundamental não só no basquete, como no futsal. Espero só que o substituto mantenha esse bom trabalho. O Pedro Ortega não foi campeão, mas num campeonato difícil como a nosso Basquete Brasil, chegar por 2 anos seguidos às quartas de finais não é uma coisa fácil. Que mantenha, até melhore o trabalho desenvolvido pelo Pedro Ortega. Bom, e houve uma polêmica, né? A seleção da espera que vai haver na sexta-feira, inclusive já tem uma chamada na TV Vasco sobre a eleição da para a criação de uma comissão para o potencial construtivo. Já havia um crescimento gigantesco, apesar do futebol não estar indo tão bem assim, de 8.103 sócios. Depois que o grupo de sócios estatuários pediu na secretaria do clube explicações desse aumento fenomenal
né, um recorde de adesão de sócios tatuários, caiu para 7.781, uma diferença de 372 sócios que saíram do nada. Vai ver que infartaram depois do jogo contra o Operário, né? É normal, uma decisão de pênalti, eu mesmo quase infartei lá, seja no ar, meu coração saiu pela boca. Quando o PH perdeu o pênalti, quando eles estavam naquele momento, se eles tivessem convertido, teria eliminado o Vasco, mas o Léo Jardim pegou. E no terceiro pênalti pego pelo Léo Jardim, que carimbou o passaporte do Vasco para a oitava de final na Copa do Brasil, eu também quase infartei. Normal. Mas será que a diretoria vai explicar essa dimensão? Espero que sim. Tinha um grupo político se cogitando que fosse ser uma nova urna 7, para vocês verem como que a política do Vasco contamina, inclusive o que o Souza falou na Boscarte, que ele participou do Barbacarte, coisa assim, quanto a política atrapalha. O Pedrinho, ao tomar a SAF para a associação, né, tomou o controle da SAF, trouxe de volta. Mas tem gente que diz aí que o Pedrinho salvou o Vasco, só não sabe me informar de quê. Mas depois da vitória boa, uma ótima vitória sobre o Fortaleza e a classificação, voltei a ouvir esse igual papagaio que ele salvou o Vasco, mas não sabia me informar de quê. E ainda está indefinido a renovação no goleiro Léo Jardim. Bom, só espero que a diretoria, como ainda não teve a resposta que ela quer, no momento que ela quis, não volte a fritar o arqueiro, que ele precisa ficar no Vasco. Então, é isso, galera. Thiago, mas se houver uma proposta com um goleiro irrecusável, ele deve sair, beleza, mas pelo menos o Vasco faturando dinheiro. O problema é se ele sair de graça. Bom, mas vamos esperar os próximos capítulos. Mas olha, vamos aguardar tudo, porque no futebol tudo, rigorosamente tudo é possível. Menos poder ressuscitar pessoas, né? Mas fora isso, tudo é possível. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, o resumo da quinta-feira do Vasco, que sábado a bola volta a rolar, e como volta a rolar, agora um clássico regional contra o Fluminense no Maracanã. Até mais.